Crianças, vamos dar continuidade então em língua portuguesa na página 29, conforme o nosso cronograma da semana. Vejam bem, continuamos ainda falando sobre sílabas tônicas, sobre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Que já vimos que oxítonas é quando a sílaba tônica é a última sílaba, paroxítona quando é a penúltima e proparoxítona quando é a antepenúltima sílaba, conforme o exemplo que o livro trouxe na página 28. Agora então vamos para a página 29. Observe as palavras que você escreveu na atividade número 2. Atividade número 2. Então, a atividade pede para vocês verificarem quais as palavras que vocês escreveram nestas imagens. Elas recebem na sílaba tônica um sinal gráfico chamado acento. O acento pode ser agudo ou circunflexo. Olhem bem o exemplo dos acentos, agudo e circunflexo. Observe bem na página 29. Atividade número 3. Leia estes grupos de palavras. O que há em comum entre elas? Vejam bem, então leiam primeiramente esses grupos de palavras. Júri, pônei, amável, fácil, açúcar, éter, órgão, órfão. Leram? Leiam de novo, prestando bastante atenção no som de cada sílaba tônica, ou seja, no som da sílaba mais forte de cada palavra. E aí, se há uma pergunta, o que há em comum entre elas? O que há em comum entre elas, essas palavras? Vejam bem, então, para responder a letra A. Como elas são classificadas quanto ao uso da sílaba tônica? Elas se classificam em oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vejam bem. Letra B. Observe a terminação das palavras de cada grupo. Então, criança, olha só, observe a terminação das palavras de cada grupo. Terminação é como que as palavras terminam. A terminação. Então, como que elas terminam? Vem a pergunta. A que conclusão é possível chegar quanto à acentuação dessas palavras? Converse com os colegas do professor e escreva a conclusão. Crianças, o que de comum essas palavras têm ao final? Vejam bem. Cada grupo, elas trouxe exemplos de palavras que terminam de formas idênticas. Então, essas palavras, elas são de um grupo de palavras que são classificadas em... Qual a classificação? E podemos concluir então que o quê? Que todas as palavras terminadas em... Vou deixar com vocês, o professor está apontando com as determinadas letras, são acentuadas e são o quê? Paroxítonas, porque elas têm a penúltima sílaba tônica, correto? Então, eles têm a penúltima sílaba da palavra sendo a sílaba mais forte. Por isso, então, elas são paroxítonas. E, para concluirmos, temos aqui a atividade número 4. Siga as coordenadas e forme as palavras. Acentue-as se necessário. Consulte um dicionário para conferir se você tiver necessidade. Então, nós temos aqui, olha, A, B, C, D e E. E nós precisamos aqui responder aqui, olha, que palavra nós vamos formar? A1. Então, nós vamos pegar aqui, olha, A1 é letra S, vamos pôr aqui. Depois nós temos A4. A4 é letra O. Então, é S primeiro, depois a letra O. Depois nós temos B3. B3 é letra T. Depois A5. A5. Depois A4. A4. Então, que palavra que formou? Vocês podem observar que vai formar a palavra botão. Por isso que a atividade pede, acentue-as se necessário. Botão tem um acento tio em cima do A, depois a letra T. Da mesma forma, vocês precisam
identificar quais palavras vão formar nestas alternativas. Tá joia? Essas são nossas aulas para hoje de língua portuguesa.